Tem alguns investidores que estão fazendo uma quantidade absurda de dinheiro com as suas criptos através do yield farming. Essa é basicamente uma maneira de fazer mais dinheiro com o dinheiro que você já tem em criptos. É uma forma de você não deixar o seu dinheiro parado e receber juros, graças à maravilha do DeFi, as finanças descentralizadas. No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre esse mundo, para que você comece a gerar renda passiva com as suas criptomoedas. Meu nome é Marcos e bora descomplicar essa bagaça aí. Antes eu gostaria de agradecer ao Max Maher pelo seu vídeo sobre yield farming, ele foi minha principal fonte de inspiração para esse vídeo aqui. Mas então, o staking e o yield farming são parecidos, no sentido de que os dois permitem que os investidores recebam juros com as suas criptos, mas o yield farming pode ser um pouco mais intenso e perigoso, o que acaba significando que ele tem um potencial para maiores retornos. Então vamos começar a partir daí. Qual que é a diferença desses dois conceitos? O staking se refere de maneira geral às recompensas que você ganha pelo processo de validação de uma blockchain que usa o consenso de Proof of Stake. Todas as criptomoedas têm um mecanismo de consenso. Isso basicamente significa que elas têm um sistema para verificar as transações que estão acontecendo dentro do sistema. As pessoas que verificam essas transações são pagas pelo seu trabalho em cripto. Mas a questão é que verificar essas transações não pode ser fácil demais, porque senão os fraudadores poderiam atacar o sistema. Então uma maneira de tornar difícil essa verificação é exigindo muitos recursos para fazer ela. Isso pode ser feito através da mineração, como o Bitcoin faz, que requer muita eletricidade e poder computacional, ou também pode ser feito através do staking de criptomoedas. O staking permite que você verifique transações ao travar as suas criptomoedas. O modelo diz que se você possui dinheiro no sistema, você dificilmente vai ser um fraudador. Então você recebe recompensas por ajudar o sistema ao travar suas criptos através do staking. As recompensas ou os juros são pagos em proporção pela quantidade que você possui naquela criptomoeda. Então vamos imaginar que você tem 100 moedas, você vai receber 10 vezes mais recompensa de staking do que uma pessoa que só tem 10 moedas. As recompensas de staking giram em torno de 4 a 10% ao ano, mas algumas podem chegar a mais de 100% ao ano. No geral, essas recompensas que são muito altas, elas são temporárias e vão diminuindo ao longo do tempo. Além do que também podem implicar em riscos maiores, já que são criptomoedas novas que normalmente pagam as maiores recompensas. E ultimamente eu tenho visto alguns projetos que usam o nome de staking para fazer esse processo de travar as moedas e ganhar juros, mas não serve de mecanismo de consenso. Então, por exemplo, aqui no Axie Infinity eu posso fazer o staking de AXS, vou travar minhas criptomoedas e receber 89% de retorno ao ano. Mas na verdade, as minhas moedas não estão sendo usadas para validar transações. Dentro do Axie Infinity, isso aqui serve só como um mecanismo de emissão de moedas, então vale ficar atento. Como que você faz o staking das suas criptos? Infelizmente, cada cripto vai ter uma maneira diferente de fazer as coisas, mas a maneira mais amigável é usar uma exchange como a Binance, Coinbase ou Kraken, que oferecem boas recompensas. Ou se não, você pode fazer o staking diretamente da sua carteira digital, porque é chamado de piscina de stake, e isso normalmente te dá o maior retorno possível. O stake é uma ótima maneira de você ganhar juros se você planeja manter suas criptos no longo prazo. Se você já ia ficar com essa cripto em carteira, apesar das variações de curto prazo, por que você não pelo menos recebe juros com elas, né? Mas agora, vamos falar do yield farming. O yield farming, ele é um pouco mais trabalhoso, ele requer um maior entendimento das criptomoedas e dos criptoativos envolvidos, então presta bastante atenção. Se a gente fosse traduzir yield farming para brasileiro, seria algo como colher juros ou cultivar juros. Yield é juros e farming é fazenda, é colher. Nesse caso aqui, você está fazendo mais do que só travar suas criptomoedas em troca de recompensas. Você está permitindo que as suas moedas sejam usadas para facilitar transações em uma corretora descentralizada, como a Uniswap ou a PancakeSwap. Isso é o que a gente chama de prover liquidez para uma piscina de liquidez. Então as suas moedas são usadas por essa corretora descentralizada para permitir que outras pessoas peguem emprestado ou troquem criptos através do swaps. Swap significa literalmente troca, então é esse processo de você trocar uma criptomoeda por outra. Então, por exemplo, eu poderia fazer uma troca de BUSD por BNB usando o swap. Então, você trava suas criptomoedas nessas piscinas de liquidez e você recebe uma porcentagem de todas as transações que aquela piscina recebe. Então imagina que você está provendo 50% da liquidez daquela piscina, ou seja, 50% das moedas que estão naquela piscina são suas.
liquidas. Então você vai receber 50% das recompensas, que significa que 50% das taxas geradas você vai receber, que pode acabar sendo um baita de um dinheiro. Agora, tem uma outra camada desse processo que se chama mineração de liquidez, ou liquidity mining, prometo que vai ser fácil de entender. Com a mineração de liquidez, o processo é muito parecido com o que eu já expliquei. Você permite que as suas moedas sejam usadas na piscina de liquidez e você vai receber uma porcentagem de recompensas pelas taxas. Mas além disso, você também vai receber tokens adicionais que você pode trocar nas corretoras por mais dinheiro, ou até fazer o staking desses tokens que você recebeu para gerar mais juros ainda. Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender. Imagina que você provê liquidez para um par BNB Ethereum, o que significa que você tem essas duas moedas e você está travando elas na piscina de liquidez. Com isso, você recebe as recompensas pelas taxas de transação em Ethereum. Com a mineração de liquidez, você recebe as recompensas das taxas e recebe tokens adicionais daquela corretora, como é o caso do Token Cake da PancakeSwap. Isso significa que você pode fazer ainda mais dinheiro, já que você pode vender esse Token Cake ou usá-lo em staking para gerar ainda mais recompensas. Esse exemplo que eu dei é um exemplo real. Você pode prover de liquidez e receber cake. Esse cake é um token de governança, ou seja, você pode usar ele para participar de votações sobre as mudanças que acontecem dentro do sistema da PancakeSwap e você também pode vender eles por uma graninha extra. Muitos protocolos seguem essa fórmula, como também é o caso do Compound, outro famoso protocolo de DeFi. Agora que você já sabe o que significa yield farming, deixa eu te falar das principais estratégias para ganhar dinheiro com isso. A estratégia mais utilizada para yield farming envolve usar um Automated Market Maker, ou AMM. Com um AMM, você é obrigado a investir em um par de negociação. Esse aqui é o swap que eu mencionei antes, então você pode colocar um par BNB Ethereum ou qualquer outra das duas criptomoedas que você tem. Em geral, você provê liquidez na proporção 50-50, ou seja, você tem que colocar BNB e Ethereum em proporções iguais. Mas o mais comum é você usar pares com stablecoins como USDT, BUSD ou DAI e conectar essas stablecoins com ativos mais voláteis, como o Ethereum, por exemplo. Ao fazer isso, você provê liquidez para o AMM. E você faz isso para que usuários que queiram trocar essas duas moedas consigam fazer isso de uma maneira razoavelmente estável. A recompensa que você recebe é aquela porcentagem das taxas de transação de acordo com o pedaço que você possui da piscina de liquidez. Os lugares mais populares para fazer isso são a Uniswap, a PancakeSwap, SushiSwap e Curve. E só um comentário aqui, existem AMMs que permitem que você coloque apenas uma moeda ao invés do par, mas isso é bastante difícil de encontrar, tá? A maneira que eu gosto de usar yield farming dentro da minha estratégia é a mesma maneira que eu gosto de usar o staking. Se eu fiz minha pesquisa e planejo segurar aquela criptomoeda para o longo prazo, porque eu acredito no projeto, então isso permite que eu ganhe renda extra e melhor, de maneira passiva. Eu já vou mostrar outras estratégias, mas antes eu queria falar sobre o quanto que você consegue ganhar ao prover liquidez para vocês terem uma noção de grandeza aí dentro desse mundo. As plataformas estão cada vez mais amigáveis, mas ainda pode ser bem confuso para quem está começando, então deixa eu dar uma explicada aqui. Algumas plataformas são um pouquinho mais difíceis de usar, como é o caso da Uniswap, ela não é tão user-friendly assim, e para eu fazer um cálculo bonitinho do quanto que eu vou ganhar, ou pelo menos conseguir estimar, eu teria que abrir esse site aqui, que é um site terceiro, e fazer as simulações por aqui, que também pode ser meio assustador, né, a quantidade de informações. Uma plataforma um pouco mais fácil de usar é a PancakeSwap, então aqui eu consigo ter informações de maneira mais fácil. Por exemplo, se eu quisesse fazer um par aqui BUSD BNB, eu ganharia 24,56% ao ano. O APR significa taxa anual de retorno. O que é interessante é que aqui eu consigo procurar pelas maiores taxas também. Então vamos ver aqui, por exemplo, eu vou pegar essa primeira aqui, Gear BNB, que dá um retorno de 802% ao ano. Ok, aí eu clicando aqui, eu consigo fazer algumas simulações, ele é muito mais amigável para fazer isso. Então, vamos imaginar, se eu colocar $100, vai R$500 mais ou menos. Se eu colocar $100, em um ano eu ganho 280 mil, tá? Em um dia eu vou ganhar quase R$10, $2,20, vamos imaginar, $500, quase $11, mais de R$50 por dia. Óbvio que isso aqui vem com riscos
extremos que eu vou falar mais pro final do vídeo, porque quando a esmola é alta, o santo desconfia. Agora, é muito importante a gente clicar aqui embaixo e ver também as taxas com maior detalhamento. E é legal você entender como que eles fazem esses cálculos. Normalmente, esse tipo de informação está presente aqui no white paper daquela corretora descentralizada que você for usar, que eles vão explicar como que eles fazem esses cálculos. Se você não sabe inglês, só você clicar aqui no Google Chrome, botão direito, traduzir para o português, tudo fica mais fácil. O que eu queria chamar a atenção aqui é esse APR, que é a taxa anual de retorno. Isso aqui é uma taxa simples, ela não tem juros compostos. Esse APY é a taxa que a gente está acostumado aqui no Brasil, é a taxa com juros compostos, então é com juros sobre juros. Nesse mundo, muitas corretoras fazem com que os juros compostos tenham que ser feitos manualmente, então você tem que entrar lá e colocar esse dinheiro para render novamente. Então aqui em cima eu consigo inclusive fazer algumas simulações dependendo de quantos dias eu demoro para colocar esse dinheiro de volta rendendo. Aqui, por exemplo, em um ano eu vou ter essa taxa aqui, por isso que ele está me dando 279 mil, que é o valor dessa taxa. Se eu colocar para não ter juros sobre juros, eu não reinvisto esse dinheiro, aí eu vou para 802,18. O efeito dos juros compostos, o juros sobre juros, é essencial para o seu sucesso como investidor. Então é muito importante ficar atento com essas coisas. Mas vale lembrar que essas taxas aí são variáveis, então elas podem flutuar ao longo do tempo de acordo com a quantidade de procura e oferta que existe por aquele par ou por condições especiais que existem dentro da corretora. Então façam essas estimativas para terem uma ideia, mas não esperem que isso seja uma renda fixa não, vai variar. Em alguns casos, as taxas são muito altas, mas por um tempo limitado. Isso é normalmente feito quando uma nova piscina de liquidez é criada para que essas altas taxas possam atrair mais investidores que vão prover a liquidez necessária para que essas negociações comecem a acontecer. Inclusive, aí voltando para as estratégias, os investidores mais agressivos e que entendem mais desse mundo ficam à procura dessas novas piscinas de liquidez que prometem taxas absurdas. Em geral, eles colocam o dinheiro e retiram super rápido. Como essa pesquisa do Nancy EA mostra pra gente, 42% dos investidores que entraram nas piscinas de liquidez no lançamento saem em até 24 horas. Depois de 3 dias, 70% da galera que entrou já retirou o seu dinheiro daquele contrato. E isso até que faz sentido, porque as melhores recompensas vêm realmente no lançamento e existe um risco aí, que depois eu vou comentar, de você não receber o seu dinheiro de volta. Então, teoricamente, essa é uma baita estratégia interessante para quem está buscando altos retornos, mas tem vários riscos. Já vou falar sobre isso. Em geral, uma outra estratégia de sucesso nesse mundo e menos arriscada do que a anterior que eu falei é de só entrar em piscinas de liquidez com alto volume de negociação, ou seja, com moedas populares. Isso porque você precisa que negociações aconteçam ali dentro para você ganhar dinheiro de verdade. Se você estiver provendo liquidez para um par de negociação que quase ninguém está negociando, você não vai fazer muito dinheiro. E agora que a gente sabe o que são piscinas de liquidez e algumas estratégias para fazer dinheiro dentro desse mundo, eu preciso falar sobre os riscos. Não pula essa parte, porque é muito importante que você entenda. O primeiro risco é você sofrer um rug pull, ou puxão de tapete. Quando você compra novos tokens para um projeto que ainda não foi lançado oficialmente, tipo um jogo NFT, você corre o risco de que o time de desenvolvimento pegue todo esse dinheiro e fuja com ele sem nunca lançar o projeto. E isso também se aplica a projetos de DeFi, onde uma nova piscina de liquidez pode prometer taxas na casa dos 1000% ou 1.000.000%, mas aí ela é desligada antes que você veja qualquer retorno sobre o seu investimento. Então você coloca o seu dinheiro naquela piscina e os criadores daquele projeto fogem com todo o dinheiro que foi depositado ali dentro. Essa fraude pode ser feita de várias maneiras diferentes, então não vou te explicar como que eles fazem, só saiba que é um risco enorme. Esse aqui é o grande risco que eu falei que aqueles investidores mais agressivos estão correndo. Mas isso pode ser facilmente evitado por só focar nos projetos mais populares e por fazer uma boa pesquisa antes de entrar. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa que caiu em uma dessas foi o Mark Cuban, um grande investidor de bilhões de dólares que anda aí pelo meio das criptomoedas. Ele proveu liquidez para esse projeto que se chamava Titan, que prometia retornos na casa dos milhares% e que saiu de $60 para zero em questão de 4 horas. E acredite que essa situação poderia ser evitada facilmente. Eles estavam anunciando retornos completamente absurdos. Então, mesmo se você for um bilionário,
toma cuidado com a sua ganância, porque ela vai te colocar em apuros. Agora, o último risco a se considerar é o de perda impermanente. É um nome difícil, mas é fácil de entender. Isso pode acontecer quando você deposita dois ativos em proporções iguais. Então, na maioria dos casos, você está correndo esse risco. O que acontece é que conforme o preço das moedas varia, a proporção de cada moeda que você tem muda automaticamente dentro da piscina de liquidez. E isso acontece para que a proporção seja mantida em 50-50 para cada moeda. E isso pode ser um baita de um problema caso o preço de um dos tokens que você depositou tenha uma grande variação, seja para cima ou para baixo, já que a sua posição dentro dessa piscina de liquidez vai ser balanceada para manter aquela proporção de 50-50. O pior cenário de todos é se essas moedas variarem em direções opostas. A sua perda impermanente nesse caso pode ser bem significativa. Na descrição eu vou deixar um link com uma explicação bem completa feita pela Binance Academy, onde inclusive tem um gráfico mostrando o nível da sua perda conforme a variação das moedas acontece. Mas deixa eu te dar um exemplo real que aconteceu comigo. Eu provi liquidez para essa piscina aqui, AXS Ethereum. AXS é o token do X-Infinity. No dia 3 de dezembro de 2021, eu coloquei 6,7245 AXS e 0,2064 Ethereum. Se eu tivesse mantido esses tokens em carteira, sem colocar na liquidez, hoje eu teria $849,50. Mas como o Ethereum variou mais para baixo do que o AXS, a piscina balanceou automaticamente. E hoje, se eu retirar, eu tenho 8,34 AXS e 0,17 Ethereum, que equivalem a $833,58. Então, eu tive uma perda impermanente de $15,93. Hoje existem alguns mecanismos para evitar esse tipo de problema, como por exemplo aqui na Uniswap, você pode escolher a faixa de negociação que você quer dentro desse par que você colocou para liquidez. Então, se os preços forem para além dessa faixa que você colocou, o balanceamento é cancelado e você vai parar de ter essa perda impermanente, ela vai parar de aumentar. Essa perda se chama impermanente porque ela só vai se tornar permanente se eu retirar o meu dinheiro. Enquanto o meu dinheiro estiver lá dentro da piscina, os tokens podem voltar a se balancear e a minha perda vai ser cancelada. Voltando para o meu exemplo, eu retirei os tokens aqui da piscina e hoje minha perda virou permanente. Mas a questão é que eu coloquei esse dinheiro nessa piscina porque essa é uma mineração de liquidez. Então eu recebo tokens extras, nesse caso aqui, tokens ROM, que vão ser usados dentro dessa corretora descentralizada do X-Infinity. Eu consegui até o momento 54 tokens ROM. Hoje a negociação deles foi iniciada e eu consegui vendê-los por 0,083 Ethereum. Então, no final da minha operação, eu fiquei com 8,34 AXS e 0,25 Ethereum. Isso equivale hoje a $1.040, ou seja, eu tive um ganho de $191 mesmo com a perda impermanente. Agora, um outro risco que eu quero chamar a atenção aqui é o das próprias criptomoedas, porque você pode conseguir evitar a perda impermanente, mas ainda assim perder dinheiro. Usando o mesmo exemplo, hoje eu tenho mais tokens do que eu tinha no começo da piscina. Eu ganhei mais ou menos 1,61 AXS e 0,044 Ethereum nessa brincadeira toda. Desde dezembro as criptomoedas caíram muito, então o meu valor em dólares é menor do que quando eu comecei. Eu comecei com $1.800 mais ou menos e hoje eu tô com 1.040. Eu não tô muito preocupado porque esses são dois tokens que eu acredito e eu acho que eles podem voltar a um patamar bem interessante, mas isso pode ser uma baita dor de cabeça se você não tomar cuidado. Então essa é a grande questão a entrar nesses protocolos. Será que os juros que eu receber vão valer o risco que eu tô correndo? Será que eles vão superar a perda impermanente? Será que meus tokens vão cair muito de valor? Por isso que prover liquidez para uma piscina com stablecoins, que normalmente são vinculadas ao dólar, né? Normalmente é muito mais seguro, já que assim eu garanto que pelo menos uma delas vai se manter estável. Então, resumindo, prover liquidez pode ser uma maneira sensacional de ganhar um dinheiro extra nas criptos que você planeja manter para o longo prazo. Isso é, em geral, uma maneira estável de gerar mais dinheiro, desde que você não esteja escolhendo projetos super arriscados e desde que você não deixe a ganância falar mais alto. É sempre bom lembrar que os riscos são altos, então é melhor você colocar o pezinho na água. Começa com pouco, sente a temperatura, vai estudando e quando você entender mais desse mundo, aí sim você entra com mais dinheiro. Se você ficou animado com esse mundo das criptos, mas não sabe muito bem como fazer as coisas ainda e quer ter uma visão mais prática das coisas, eu quero te convidar a assistir meus vídeos do Rumo a um Bitcoin, onde eu faço esses investimentos de maneira prática e mostro para vocês o meu processo de decisão. O vídeo tá aqui para você clicar e para você continuar se aprofundando nesse mundo. Então, clica aí e a gente se vê no próximo vídeo.